Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube do Livro Anti-Woke 2025, agora com o nosso quadro Clau Convida, recebendo especialmente o professor Francisco Raso, autor das obras A Imaginação Totalitária, Contra o Aborto e Minha Contribuição para Tornar o Mundo Exato. um Lugar Ainda Pior. 2016, A Imaginação Totalitária, Contra o Aborto, 2017, e 2022, Minha Contribuição para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior, e estamos aí no aguardo da sua nova produção, que está em vias aí de edição final, que vem para contribuir com o debate público, trazendo um pouco dessa visão cristã e da relevância social do cristianismo para esse debate hoje em dia, correto, professor? Exatamente. Muito obrigado, Diane, pelo convite. Eu não vou poder adiantar muito o tema do meu livro, guardar um pouco a surpresa do meu novo livro, mas ele tem a ver, sim, com essa relação bastante intensa entre cristianismo, política, e como uma resposta relevante para o debate público e, sobretudo, pelo debate político. Então, o nosso Clube do Livro Anti-Woke se reúne todas as terças, às 9h30 da manhã, e esse ano de 2025 a gente vinha trabalhando os temas do feminismo, ideologia de gênero, casamento, e estamos concluindo a leitura do livro do professor Francisco Raso, o livro Contra o Aborto, um livro genial, profundo, filosófico, muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, em que o debate do aborto volta em cena no Brasil, em razão da DPF impetrada aí em 2017 pelo PSOL, que recebeu um voto favorável do Barroso, da ministra Carmen Lúcia, sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas. Então, muito obrigado, professor, por aceitar estar conosco e também por essa obra, por nos brindar, se abrir aí, se expor no debate público, né, em defesa desse tema da vida tão relevante. Eu que agradeço. O meu filho, Benjamin, de 6 anos, eu tô lendo seu livro, né, professor? Estou com ele aqui em casa, rodando pela mesa. Meu filho encontrou o livro, aprendeu a ler faz pouco tempo, e aí ele ficou curioso com o tema, ele sai lendo tudo. Aí ele disse, mãe, o que é aborto, mãe? E eu tô grávida de 9 meses já, inclusive, estou às vésperas aí do parto. Parabéns. E aí o meu filho fez essa pergunta para mim e eu tive que conversar com ele sobre isso. Olha, meu filho, o aborto é quando eles querem matar o bebê dentro da barriga da mamãe. E ele olhou para minha barriga enorme, meu filho já tem nome, Natan, como o senhor coloca bem, já é uma pessoa, né? E ele sente o Natan mexer e ele ficou absolutamente horrorizado. Horrorizado. Disse, mamãe, como assim, mamãe? Por que querem matar o bebê, mamãe? E tal. Ele ficou assim, aí ele me soltou a pergunta, mãe, a senhora vai fazer aborto? Eu disse, jamais, meu filho, eu faria isso. Todos os meus filhos são amados, todos os meus filhos são bem-vindos. A mamãe ama cada um dos filhos dela. E aí, professor, eu quero abrir com o senhor essa pergunta, já que o senhor também já tem esse histórico, né, de trabalhar a imaginação totalitária na sua primeira obra. O senso comum da criança já aponta para a realidade da vida. Eu não preciso de grandes debates filosóficos para uma criança entender que aqui dentro de mim tem uma pessoa. Ele se horrorizou sem que eu precisasse explicar para ele o funcionalismo personalista de qualquer coisa, né? Sim. Então, o que tem que acontecer com uma sociedade? A que ponto ela tem que chegar para ela perder esse senso comum, essa formação moral, que ela entra na universidade, entra nas escolas, e num processo que deveria desenvolver o conhecimento, ela acaba se tornando uma pessoa arbitrária, obtusa, e radical em relação ao seu posicionamento, e começa a defender o aborto apenas como uma questão que não tem nada a ver com a vida. Ela parece que ela é esvaziada desse senso comum, não é? Muito bom o seu relato, muito boa a sua pergunta, e me abre a possibilidade de pensar muitas coisas dentro daquilo que o meu próprio livro, de alguma forma, já encaminha, ou eu busquei encaminhar. Primeiro, que é essa autopercepção humana que nós temos, eu vou dar uma filosofada aqui, peço perdão, mas eu explico os termos, que essa que você chama de senso comum, mas que eu vou precisar um pouquinho, que é uma experiência fenomenológica, uma experiência da própria consciência, da autoconsciência humana, que se dá de maneira, vamos chamar assim, intuitiva, de um reconhecimento de que
nós temos relações intersubjetivas. Quando eu estou diante de você, quando seu filho está diante da sua barriga, quando você está diante de si mesma, e todos nós formamos uma rede de interrelações que são dadas por essa experiência, que não é, atenção, bem importante dizer isso, não é um instinto reduzido a um instinto biológico, porque nós poderíamos falar, mas é uma criança que tem um instinto biológico, falando para uma mãe que tem um instinto materno, biológico, mas eu busco tangenciar essas questões biológicas, ou que são experiências dadas pela redução instintiva, vamos chamar assim, para colocar nessa percepção, e eu gosto aí do exemplo do teu filho, do Benjamin, é uma experiência muito boa, porque ele declara isso na fala, ele declara isso na consciência. Portanto, não é uma experiência biológica instintiva, mas é uma experiência de autoconhecimento, já de relações intersubjetivas, no sentido de que você sabe com ele, junto com ele, que ele é seu filho, que você para ele é a mãe, que ele tem um irmão, e que a vida que está sendo gestada em você, ou que você está gestando, é a vida de alguém, é a vida de uma pessoa, tal como ele. No sentido de que ele sabe que tem um rosto, ele sabe que tem um nome, e isso não é uma experiência teórica, percebe? Isso não é uma experiência sofisticada no sentido, como você bem colocou, de maneira bem sintética, mas para mim muito precisa, é uma experiência intelectual. Você não precisa intelectualizar isso. Até uma criança de 5 ou 6 anos que já começa a desenvolver os atributos de uma consciência mais autocompreensiva, né? Uma consciência que reflete, uma consciência que sabe o que fala, percebe, é uma consciência perceptiva de uma realidade de valores. E aí, o que a gente tem que, na verdade, fazer, esse é o problema do aborto, é o inverso, é sofisticar ou transformar de maneira sofisticada, como uma engenharia racional, o esforço para despersonalizar essa experiência. Então, o que se faz, na verdade, é que a perspectiva teórica, ela se esforça, ela exige uma engenharia para dizer que essa percepção que até uma criança tem, esta percepção que até uma criança tem, é uma percepção ingênua, é uma percepção tola, é uma percepção não teórica, porque o esforço teórico, ele se sobrepõe dentro de uma cultura tal como a nossa, ele se sobrepõe a qualquer compreensão significativa da experiência dos valores. Desculpa se eu filosofei muito, mas eu queria dizer basicamente o seguinte, se faz um esforço tremendo, intelectual, para dizer que o seu filho, o Benjamin, não tem um irmão, ele tem apenas ainda uma coisa, que talvez possa vir a ser o irmão dele. Assim, filosoficamente falando, o meu livro, ele é uma resposta a isso, ele é uma resposta a esse esforço intelectual, que no debate público goza de certos privilégios por causa da cultura que nós vivemos, que é uma cultura secularizada, é uma cultura que olha a experiência religiosa como uma experiência menor. A experiência religiosa não, a gente precisa ser bem consequente aqui. Olha para a experiência cristã
como uma experiência ingênua, como uma experiência perigosa e tal. Porque se você declarasse a experiência de outras religiões, de outras matrizes mentais, você sabe que você seria muito bem aceito e reconhecido. É interessante que nessa sua fala a gente pode ver bem as consequências disso, pensando no viés político geral, não apenas para o aborto, mas para entender todo esse contexto de relações políticas que a gente vem vivendo, em que o interlocutor ele é sempre despersonalizado. Então, é a mesma estratégia, porque quando você tira do senso comum, quando você tira esse reconhecimento intersubjetivo entre mim e o outro, essa reciprocidade de eu me ver no outro e poder fazer esse exercício, não é, de empatia, de me colocar no lugar do outro, o aborto, eu acho que talvez seja o momento assim mais extremo de despersonalização, porque ele vai diretamente ao encontro do valor absoluto da vida e aniquila o sujeito dentro do útero. Mas a gente também vê isso na política, em diversas outras esferas. Quando o teu interlocutor, porque ele é de direita, porque ele é de determinado posicionamento, então ele começa a ser desumanizado. Ele só é um fascista, um nazista, um qualquerista, que deve ser também eliminado e expulso, talvez não com a morte que você dá para o bebê dentro do ventre, mas com uma morte cultural, uma morte do cancelamento, uma perda do emprego e em frente o aniquilamento social, não é? Então, existe uma ligação. Eu não sei bem se o aniquilamento final do sujeito estaria no fim, por assim dizer, desse processo de construção filosófica, ou no começo, porque você já rejeitou o outro dentro do ventre, esse ser, você já começou a trabalhar na desconstrução dessa experiência intersubjetiva com o outro, que você não é capaz de ver, mas que é tão vulnerável, em um vínculo que é tão sensível, o vínculo da maternidade, da paternidade, do começo da vida. Então, você já se esvazia e vai se tornando um tipo de pessoa incapaz de ter essa intersubjetividade em vários outros diálogos. Inclusive, é o que a gente vê, de quem geralmente tem esse posicionamento radical em relação ao aborto e já trata qualquer outra consideração com desprezo e desdém, tem uma falta de intersubjetividade de reconhecimento com a vida do nascituro e também de todos os seus interlocutores nas outras áreas em que ele defende, né? Tende a ter um certo padrão. O que o senhor acha sobre isso? A sua observação é muito pertinente, e eu gosto muito da pergunta que você levanta, assim, não para mim, mas a pergunta que você reflete, que é essa questão se ele é no início ou no final do processo de teorização. Eu acredito que o processo ali de teorização ele já vem maculado, ele já vem manchado na origem dele. Porque quando você intelectualiza essa relação intersubjetiva entre mãe, filho, entre pessoas, até no debate público, você já o esquema mental dessa redução, vamos chamar assim, dessa destruição, desse aniquilamento, como você usou esse termo, esse esquema mental ele já está dado numa premissa, ele está dado quase que ele é axiomático ali para quem se posiciona assim. Porque aí tem um problema, para mim, muito sério, que eu sempre me interessei muito, que é como que essa teorização ela acaba se tornando também uma máscara, né, uma espécie de ocultamento mesmo. Né? A teoria oculta as relações que são concretas nesse sentido, por exemplo, a sua relação mãe-filho, uma relação concreta, ela é uma relação autossuficiente nela mesma, ela não precisa de ser teorizada, não tem que ficar teorizando essa relação. Só que o enquadramento teórico aí que se dá, por isso que a ideologia ela é perigosa, porque todas essas formas de ideologia são perigosas, porque ela acaba ocultando essa relação na sua forma mais concreta. E aí funciona muito bem, acaba funcionando bem. Por isso o esforço é assim, eu não posso chamar, veja o debate como se dá tanto na esfera institucional jurídica, né, do STF, por exemplo, não só aqui no Brasil, vou pegar o STF como exemplo,
mas no debate público mesmo, no tecido social, nas relações. Então, você pensa, as pessoas têm que entender que são duas coisas distintas, né? O debate público, assim, que acontece nas redes sociais, nas revistas, na imprensa, na mídia, nos corredores da universidade, esse debate, ele é um debate que acontece num nível que não está no hábito social de discutir. Agora, o problema é quando esse debate ele vai para a esfera institucional, jurídica, do Poder Judiciário, por exemplo, e aí o STF no Brasil, ele assume, repara que ele assume esse esforço de tentar despersonalizar o embrião. Porque quando você fala, olha, ele é uma pessoa, mas não tem personalidade jurídica, por exemplo. Então, olha, ele é um ser humano, mas não é alguém. Sabe, essas distinções que são bem técnicas do ponto de vista jurídico, que um leigo, né, a pessoa que é leiga, a pessoa que ali vive a sua experiência não intelectual das relações da vida, comenta, que debate, ela não consegue alcançar um nível de sofisticação teórica, percebe? No sentido bem precisa. Aí você abre lá as petições, você abre lá os votos dos ministros, eles são camadas e camadas de distinções filosóficas, teóricas, tal, para dizer basicamente o seguinte: olha, isso que a gente está falando aqui é um ser humano, mas não é uma pessoa. Tá, então por isso que eu disse para você que essa é a origem do problema. Porque já está posto como um axioma. A gente já está se fazendo esforço para justificar essa distinção. Eu sempre tratei a questão do aborto, para mim, sempre foi, e assim, que os seus ouvintes, que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas precisam entender, para mim, isso é a coisa mais importante do debate do aborto. É a despersonalização do embrião. Não existe nenhuma razão suficientemente clara que o aborto seja permitido a partir do momento que você reconhece a personalidade do embrião. Por isso que, quando fica se debatendo o aborto, quando se tem debate, é importante para quem é a favor do aborto, tentar delimitar mais ou menos, enquadrar o processo de uma data que é socialmente aceitável. Você percebe? Olha, uma mulher com 9 meses, não posso aceitar, né? Mas uma mulher que está grávida de 12 semanas já se torna mais aceitável. Por quê? Porque é um ajuste fino, é uma tentativa de micro discussão, decisão ali, que eu posso aceitar o aborto desde que a vida do embrião não seja destruída. Mas quando que ela não é destruída? Quando o embrião não é ainda uma pessoa. Então, quando ele não é uma pessoa? Antes das 12 semanas. Como se você colocasse isso numa tabelinha. Faz uma tabela, assim. Aí a gente entra naquela questão que o senhor apresenta no seu livro, não é, professor, também, sobre a diferença entre o personalismo ontológico e o personalismo funcionalista. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, principalmente sobre qual é a relevância e a importância da gente não considerar a caracterização de pessoa a partir dos atributos funcionais? Por que é importante a gente pensar a pessoa, desde o momento que a gente tem o ser humano, e qual é a relevância social disso, comparado com esse outro posicionamento, que quer botar um prazo a partir de capacidades, né? Capacidades que a pessoa tem. Então, enquanto você não
não consegue sentir, você não é um ser humano, você não é uma pessoa. Um ser humano tem vida, mas não é pessoa. Enquanto você não pode ser... Aí tem outras possibilidades, né? Você tem que ter capacidade racional, tem que ter isso, vai ter aí diferentes posições, algumas mais radicais, como do próprio Peter Singer, né? E outras um pouco menos. Muito, assim, o que você coloca é praticamente o núcleo do que meu livro, o argumento do meu livro, ele vai sempre levar para isso, né? Assim, toda a discussão que eu coloquei no meu livro é uma discussão para sustentar essa tese aí da antropologia personalista. Até um amigo meu sempre falou, Raso, você deveria ter colocado o último capítulo como sendo o primeiro capítulo. Você deveria ter feito o inverso, porque você já declara logo de uma vez qual é a sua posição a respeito do problema do embrião. Mas é uma questão de meramente retórica, de apresentação do texto, né? Mas para quê? Por que eu levantei isso? Porque esse é o problema da questão. Aí a gente tem, filosoficamente falando, a gente tem várias correntes filosóficas que, de alguma forma, vão determinar o que é o ser humano. O que é o ser humano? Né? Quando você pergunta assim, o que é o ser humano? As correntes mais modernas, mais aceitas, assim, no sentido mais mainstream, moderno, é a teoria liberal, individualista, então, é a teoria, tem lá o liberalismo tradicional, que entende que o ser humano é um indivíduo, que é, de alguma forma, sujeito, ele detém nele direitos. Então, desde lá do John Locke, por exemplo, a posição clássica do liberalismo, o agente fundador de toda a vida social é aquele que é um indivíduo portador de direitos. Isso para pensar já numa relação de que é o ser humano e a sua vida social, né? Fazendo já, porque o liberalismo ele é uma tese política, né? Ele é uma tese do sujeito de direitos nas relações sociais. É muito mais organizada, mas tem um pressuposto sobre a natureza humana, né? Então, esse é o que eu queria que vocês pensem assim. Há um pressuposto sobre a natureza humana. Então, a ideia de que o ser humano é um indivíduo sujeito de direitos. A outra abordagem, a outra teoria um pouquinho mais sofisticada, assim, é a teoria do Hegel, né? A teoria hegeliana, que depois vai entrar muito mais, vai ficar muito mais conhecida, assim, aceita pelo marxismo, né? Pelo viés marxista. A teoria do Hegel é uma teoria muito interessante porque há um indivíduo que se dá na inter-relação, né? Então, você não tem um indivíduo completo na sua autossuficiência individual, né? Como um ser atômico, mas o indivíduo é, na verdade, uma relação que se dá justamente nas relações intersubjetivas. Então, o que o marxismo fez? O marxismo acabou materializando demais isso, no sentido de que o que nós somos não é a individualidade, né? Nós somos uma relação social, humana, extremamente complexa. Só que qual que é o problema da teoria do marxismo? Eu não vou falar muito do marxismo, mas assim, só para a gente saber, e aí eu vou diretamente para a sua pergunta. Né? O problema do marxismo é que ele é materialista, né? Então, ele é extremamente materialista. Né? A consciência é um fenômeno da matéria, né? A sua consciência é um fenômeno material. Ele é materialista também no sentido de eu formo a minha consciência nas relações históricas materiais. Né? Então, a consciência humana ela vai sendo determinada pelo lugar historicamente determinado que eu vivo, né? Historicamente, a sociedade histórica que eu estou, então as relações históricas que eu tenho, então as minhas relações, então, eu sou uma consciência, por exemplo, burguesa, ou uma consciência proletária. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a minha condição humana. O marxismo não aceitaria a natureza humana, mas minha condição humana estaria sendo socialmente determinada, ela é socialmente histórica. Né?
Então, é uma teoria importante porque, no fundo, ela dá base para todas essas teorias que virão declarar, né? Então a mulher é historicamente determinada, por isso que ela tem um certo privilégio histórico de declarar, tal. Eu penso assim, quando você diz assim, o debate sobre a autonomia da mulher, mas olha, é a mulher da favela, a gente tem que ter um olhar especial para a mulher da favela, para a mulher pobre. Por quê? Porque eu estou categorizando esta pessoa por uma posição historicamente, socialmente determinada. Entende? Então, professor, aí, desculpa lhe interromper, mas só para fazer um comentário, faz todo sentido, então, essa redução, esse esvaziamento moral em favor de uma interpretação da própria condição humana a partir das relações de poder, não é? Sim, claro. Porque isso que vai atribuir valor e significado à vida humana, e não o valor intrínseco do ser humano, pensando eu na construção do meu próprio sujeito, da minha identidade, a partir das minhas decisões, responsabilidade moral. Não. Porque este eu, ele é consumido nas relações interpessoais que eu tenho com os outros, né? Que, principalmente nessa questão do aborto, em uma certa concepção de relações sexuais e de poder e diferenças entre homens e mulheres. Não, perfeito. E aí, por exemplo, a teoria marxista dessas relações é uma teoria materialista que também se submete às relações de poder, como você disse, que depois do século XX isso vai ser mais aperfeiçoado ainda. Né? Mas assim, grosso modo, você tem essas duas grandes teorias em conflito, né? O liberalismo individualista e a teoria marxista, vamos chamar assim, mas com certas ressalvas, porque não é bem marxista, assim, ela é de origem marxista. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista da teoria liberal individualista, né, desse individualismo moderno, que tem origem lá no liberalismo clássico e tal, qual que é o problema? O problema é que, de alguma forma, ele também é materialista. John Locke não era materialista, tá? Então esquece agora o John Locke. Vamos pensar em termos de como que o debate absorveu o liberalismo. Né? Do ponto de vista do liberalismo, o sujeito fundamental do direito é o indivíduo. Mas aí eu preciso fazer uma manobra, o próprio John Locke fez essa manobra, mas eu preciso fazer uma manobra, eu preciso falar, olha, se o indivíduo é o sujeito do direito, então, no debate do aborto, eu tenho, obviamente, um conflito de direitos, né? Eu tenho um conflito de direitos fundamentais. Por quê? A mulher tem autonomia sobre o próprio corpo, né? Isso é uma teoria liberal clássica, né? Eu tenho minha autopropriedade, então eu sou minha autopropriedade, então eu tenho direito sobre mim mesmo, como um direito enraizado, fundamental, básico, na modernidade iluminista clássica. Assim, né? O racionalismo iluminista ele vai fundamentar nisso. Né? Só que eu também tenho um conflito do direito com relação ao embrião, né? Porque o embrião também ele é o portador de um direito fundamental, assim como eu. Tenho direito à vida. O liberalismo, ele entra em colapso aqui. A teoria liberal, no sentido moderna, racional, ela não se sustenta nesse sentido. Porque qual é a manobra que vai se precisar fazer, que eu havia mencionado? A manobra que se precisa fazer é dizer que a pessoa só é pessoa quando ela desenvolve consciência. Então, eu preciso qualificar o sujeito do direito com um atributo fundamental, que é, peraí, então, é ser portador de consciência. Então, eu tenho que ter consciência. O John Locke falava da autopercepção, tem que ter uma autopercepção psicológica de mim mesmo, como seu filho tem, por exemplo. Não, seu filho já percebeu algo importante, ele tem uma consciência. Só que essa visão de mundo, essa concepção de mundo, está dizendo assim, olha, a gente sabe que no mundo as coisas têm valores, né? Por exemplo, meu mouse tem um valor, meu computador não tem um valor, mas eles têm valores que são fundamentais. Um valor do ser humano é o valor da dignidade. Esse valor não pode estar
está concorrendo, né? Valor de dignidade é um valor que não tem concorrente, né? Tem valor de mercado, né? O valor de mercado é o valor de troca, né? Então, posso trocar uma coisa por outra. O valor da dignidade é o valor que não se troca, né? Você não consegue colocar nada acima desse valor. Aí, o esforço que se fez é justamente dizer, olha, o embrião, ele não tem esse valor ainda, percebe? Porque aí você começa a discutir assim, mas ele é uma vida em potencial, ele não desenvolveu consciência ainda, tal, tal, tal. E aí que entra, desculpa falar tudo isso para entender sua pergunta, né? Fique à vontade, professor. Está sendo uma aula aqui maravilhosa. Obrigado, mas assim, para a gente sempre colocar as coisas nos seus pressupostos fundamentais, né? Você perguntou é importante porque o liberalismo, ele vai, então, tendenciar para uma espécie de... São várias correntes, mas a mais comum é esse naturalismo, né? Há um certo naturalismo em que a ciência, portanto, eu preciso recorrer à ciência para dizer para mim, então, quando o processo natural, portanto, o processo biológico, chamado vida, emerge, no sentido mesmo, fornece a manifestação do tecido para ser considerado um momento em que a dignidade se aflora, né? A ideia de funcionalismo aqui ela é fundamental, né? Como você bem falou, olha, então, a antropologia funcionalista vai dizer que certas funções cerebrais, né, certas funções do nosso organismo material, elas são essas funções que definem o ser humano. Então, você é uma pessoa porque você tem uma consciência que funciona, e essa consciência funciona porque o seu sistema nervoso ele se desenvolveu. Então, o ponto de ruptura de uma mera coisa biológica, de uma mera entidade biológica, para um sujeito de direito, é o funcionamento do sistema nervoso. Olha, mas aceitar essa premissa, eu não posso ir no debate aceitando essa premissa, porque eu estou aceitando, na verdade, um materialismo funcionalista naturalista. Estou falando, olha, quem define o que é ser humano? A ciência biológica. A ciência biológica. E a ciência biológica, ela tem a capacidade de ver, ela visualiza processos biológicos. E o processo biológico fundamental para dizer o lugar da consciência é o sistema nervoso. Portanto, o único conhecimento que tem status no debate público é o conhecimento dessa ciência material biológica. Ora, o que eu quis fazer, o que eu fiz no meu livro, é mostrar que as coisas não são bem assim. A ciência, primeiro, que ela não é a única resposta válida, e nem é a resposta para essa pergunta. Eu acho que um trecho do seu livro, professor, que deixa bem clara essa questão é quando o senhor coloca sobre... É um exemplo parecido com isso, talvez eu não lembre exatamente as palavras, mas tipo assim, a ciência pode dizer até que ponto uma pessoa está embriagada, ela está embriagada, mas ela não pode determinar que ter matado alguém naquela situação é errado. Sim, tipo, claro. Isso não é uma consideração que a ciência traz. Aliás, a ciência pode determinar que tal pessoa morreu, e foi morta por alguém, mas ela não pode dizer isto é errado, porque isso já é uma consideração de uma outra natureza. E aqui entra o papel da filosofia, não é? Exatamente. A gente poder descer e aprofundar esse tipo de reflexão em uma visão mais abrangente. Eu acho muito feliz a epígrafe do seu livro,
Quando, inclusive, se o senhor tiver o desejo de ver como que a gente trabalha, os seus 2 primeiros capítulos, eles estão no YouTube, e frequentemente eu volto Legal. para a sua epígrafe aqui, quando o senhor fala, né, da conversa entre Humpty Dumpty e Alice, que Humpty Dumpty tenta dizer que glória significa uma determinada coisa. Aí a Alice questiona, mas glória não significa um argumento arrasador, objetou Alice. Aí Humpty Dumpty fala, né, quando usa uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais nem menos. Aí vem o questionamento da Alice, que é o questionamento do filósofo em contraposição ao retórico, que acompanha aí a história da filosofia de Sócrates e Trasímaco até o debate de hoje, dentro da política e desse debate abortista mesmo, que está aí no liberalismo, está aí no marxismo, está aí em confronto com o cristianismo, que a Alice fala, né? A questão é saber se o Senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. Qual é o que a Alice pressupõe? Existe verdade e objetividade no mundo, e a palavra, a linguagem, está conectada a essa realidade, que é uma pressuposição cristã também, porque no princípio é por meio do logos, da palavra. Sim. Então, o cristianismo ele traz até mais completude e profundidade, né, para essa ação entre a verdade, o logos e o conhecimento no mundo, porque traz esse aspecto transcendente, metafísico e de valor objetivo racional, da identificação do próprio homem com o Criador, naquilo em que nós somos criados à imagem de Deus, então nós também podemos conhecer o mundo que foi criado para que nós conhecêssemos, inclusive, e assim glorificar a Deus. Mas, enfim, aí ela diz, não é saber se o Senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. E é só isso. Eu estudei um pouco de filosofia moral e política na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, e me marcou muito a obra República de Platão, que naquela ocasião eu li em inglês, e eu lembro do debate entre Trasímacos e Sócrates, que abre ali a obra, não é, depois da descrição dos 3 tipos de bem, de coisas que são boas em si mesmo, coisas que são boas como um meio para um fim, e coisas que são apenas bens instrumentais. Por exemplo, sabão de lavar louça, não é um bem instrumental, só serve para lavar louça. Para que eu quero um sabão além disso? Para nada. Mas a saúde não é assim. A saúde, eu quero a saúde. Mesmo que ela não me sirva para nenhuma outra coisa, ela é um fim em si mesma, mas ela também é um meio para um fim. Então, Glauco propõe ali o que é a justiça, né? Mas não só no sentido de justiça social, mas no sentido de kaios, no sentido da estruturação da própria alma humana, de eu ser uma pessoa justa. E aí Sócrates tenta argumentar que a justiça, ela é sim um meio para um fim, mas ela também é um fim em si mesmo. E aí vai desenrolando ali o livro inteiro, e Trasímacos, por outro lado, fala assim, não. A justiça é a vantagem do mais forte, porque o mais forte cria as leis, o mais fraco obedece. O bom mesmo é praticar a injustiça sem sofrer as consequências dessa prática. Quando eu li essa frase do Humpty Dumpty, imediatamente eu fui remetida a esse diálogo, assim, nossa, é um negócio assim ancestral, que a gente pensa que é novidade, essa opressão toda, essa retórica toda, a mentira se sobrepujando à verdade, essa manipulação do debate público para fazer com que as pessoas ignorem o senso básico que a gente vê numa criança de 6 anos, né, destrua esse senso comum, parece que é uma coisa nova, e não é, gente, não é. Estava aí, 4º século antes de Cristo, os sofistas já estavam ensinando ali como fazer o uso da retórica para promover ideias que inicialmente poderiam ser completamente avessas à concepção mínima e empática do que é o ser humano, ser como eu. Né? Essa possibilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Muito bom, Di. Eu estou aqui te ouvindo e pensando muitas coisas, porque se você lembrar, o pessoal que vai terminar meu livro, eu vou dar um spoiler aqui. Eu abro meu livro com o Humpty Dumpty da Alice, né, através do espelho. Para mim assim, é a melhor definição do que é o debate público hoje. É por isso que estampei isso no livro, como epígrafe. E eu sempre releio. Mas a gente tem que tomar uma atenção, e você que é da filosofia vai perceber isso, e aí eu quero deixar um convite para os leitores perceber isso, que eu termino meu livro fazendo 2 coisas. Eu queria tomar licença para ler o trecho do final. Claro, à vontade. Eu vou ler a última página, 250,
253, eu vou ler a parte que começa ali, a relação das pessoas. Já localizei aqui. Eu vou ler essa parte, eu acho que ela tem muito a ver com o que você acabou de mencionar do Platão. A relação das pessoas com uma pessoa em condição embrionária deve ser construída a partir de expectativas humanas reais, diretas, e não mediadas por abstrações teóricas, disposições psicológicas e condições sexuais e econômicas, que é um resumo do que a gente conversou agora há pouco. A matéria-prima dessas relações interpessoais com aquela pessoa em seu primeiro estágio de existência é a relação de familiaridade, como seu filho teve aí, uma relação imediata de familiaridade. Relações recíprocas do tipo eu-tu distinguem e, ao mesmo tempo, constituem as pessoas. Eu quero dizer que, com isso, seu filho perceber... Eu estou usando o seu exemplo do seu filho porque ele é muito bom, né? Tem uma relação recíproca. Então, a relação mãe-filho, e aqui é importante que eu coloquei mãe, tracinho, filho, né? O hífen filho. Eu não coloquei mãe e filho. Porque uma questão do debate do aborto é justamente essa, né? Fala mulher e embrião. Mas esquece que a relação mulher-embrião é uma relação muito mais concreta nesses termos. Né? Afinal de contas, a mulher está gestando o seu próprio filho. Né? Então, a relação mãe-filho, por exemplo, distingue duas pessoas. Distingue a mãe do filho. Distingue duas pessoas ao mesmo tempo que as constitui. Ser mãe depende da existência do filho. E de que ser filho depende da existência da mãe. Uma obviedade o que eu estou falando aqui, claro. E essa relação diferenciadora e constitutiva da nossa pessoalidade supera, inclusive, a morte. Isso é importante agora, hein? Eu vou falar. Já que mantemos certo nível de experiência afetiva e pessoal com os mortos. Eu não trato os mortos como lixo. A morte física não implica a perda dessa qualidade fundamental para definir o que os seres humanos são. E a esperança de imortalidade é tão possível quanto a completa ausência de esperança na mortalidade. Né? Porque a gente esquece no debate do aborto que a gente está falando de pessoas que são finitas, né? As pessoas morrem. Senão não teria debate. Né? Essa é uma consciência fundamental, porque a negligência dessa concepção ela é perigosa, porque senão trataria todos os seres humanos como dejeto biológico. Quando eu digo minha mãe morreu, a minha relação ainda é a relação com a minha mãe. Ninguém pega o corpo, bota num saco de lixo e tira no lixão, né, professor? A gente tem todo um ritual, e isso não é algo da cultura cristã. Todas as culturas têm algum tipo de ritual para honrar os seus mortos, que é uma forma também de reconhecer a vida, né? Não à toa, a gente reconhece muito bem o psicopata quando faz isso. Né? Mas vamos lá. Aí eu digo lá, né? Respeitamos. Eu coloquei em itálico, em memória, porque para não ser um dado meramente... é só uma lembrança. Não. Respeitamos em memória os mortos. E podemos respeitá-los, por que não? Na esperança de vida eterna. Eu também respeito a memória da minha mãe na esperança da vida eterna. Os mortos também nos diferenciam e nos constituem como pessoas. A memória que nós temos dos mortos também é uma memória que me constitui. Isso que, meu argumento é esse, né? Estou dizendo, olha, não é questão só de uma entidade física, eu também sou constituído
pela memória de pessoas que não estão fisicamente presentes. Os mortos também nos diferenciam e nos constituem como pessoas, tal como os nossos antepassados foram para nós, também seremos um ponto de transição essencial para gerações futuras. Mas agora, para mim, é o que fecha bem aí a questão do Humpty Dumpty. Muito mais do que isso, né, muito mais do que essa divagação que a gente está tendo aqui sobre a mortalidade, mãe e pai são responsáveis por guiar a nova pessoa no interior da comunidade moral do reino dos fins, onde vive a esperança dos indivíduos de natureza racional. Aí teria que ler meu livro todo para saber esse é meu argumento. Porque é ele, a ideia da comunidade moral para mim aqui, é o fato de que o embrião que você carrega, o feto que você carrega, a pessoa que você carrega, é uma parte significativa dessa comunidade. Ela é, você e o seu esposo são responsáveis por ela participarem dessa comunidade. E aí a gente esquece que o debate do aborto negligencia, inclusive, a relação sexual matrimonial, ali, relação sexual no sentido, a relação que dá vida às pessoas, né? Porque o debate, que é muito idiota, a relação sexual é para a igreja procriação. Não, como se procriar fosse um problema meramente biológico. E a gente esquece que o ato da procriação, ele é, na verdade, a forma como nós, seres humanos, e agora, declaradamente cristão, aqui eu estou falando, né, obviamente, na perspectiva cristã, procriar para um cristão é participar com Deus da criação. Né? Você sabe melhor que eu isso, porque a ideia do matrimônio aqui é estar junto com Deus na criação. É o jeito que Deus se manifesta também, é nas relações de procriação humana, né? Porque, afinal de contas, o ato do amor cristão é esse, né? Qual é o ato mais significativo do amor cristão, se não justamente o ato sexual que procria? E aí a mentalidade secular jamais vai conseguir visualizar, vislumbrar a beleza disso, né? Porque, como eu coloco aqui no livro, aí é uma questão que ficou meio erudita, meio subentendida, mas você percebeu bem, que é a seguinte, como Beatriz a guiar Dante no paraíso. Eu usei a imagem da Beatriz levando Dante para o paraíso para fazer uma analogia do pai e da mãe levando os seus filhos também. Essa é a analogia do meu livro, né? Que eu falo assim, olha, quando você e seu esposo decidem ter filhos, tal como Beatriz está guiando Dante num vislumbre do paraíso, né? Porque você está dando a possibilidade do ser que nasce, do ser que vem ao mundo, contemplar a ordem do mundo, né? E aí eu digo lá no livro, não, ali é a frase do Dante, né? Ali vê cada uma alta criatura do poder sumo, bem ao claro o selo, alvo e sublime que essa lei procura. Cada um entra na ordem, né, que eu revelo. Se vai por modos vários inclinando, mais ou menos ao seu princípio belo, que é bem platônico isso da parte do Dante, né? É porque a Beatriz leva o Dante ao paraíso e ela, olha, a ordem do mundo é essa, né? Sumo bem. Ela aponta para ele, né? E aí eu digo lá, não, postular o tratamento do outro por tu estabelece nosso lugar na rede de relações pessoais. Pois é assim como Dante descobre o paraíso na Divina Comédia, descobre a ordem, né? Que cada um entra na ordem, que só o amor de uma família pode revelar. Nesse sentido, a resposta para todas as perguntas, o que eu sou,
o que você é, como é um ser humano, como é ser um embrião, só pode ser, somos uma pessoa. Como pensar em mim como pessoa significa pensar em mim como membro dessa rede de relações intersubjetivas entre os vivos, nascidos e os não nascidos, e os mortos e os não concebidos. Sou filho e neto e sobrinho e primo e tio e pai, esposo e amigo, inimigo, etc, etc, etc. Porque eu não sou uma individualidade, né? Eu sou todas as possibilidades de relações intersubjetivas. E assim, já está contido no embrião, porque exatamente. ele já é a possibilidade de todas essas relações. Exatamente. A sua mãe já é a avó dele, né? Exatamente. Assim, ao participar da rede de relações, eu, tu, os mortos, os vivos e os não são concebidos, devem se comprometer como membros e cofundadores a cuidar da comunidade moral de um reino que não se limita a este mundo. Esse é o último e mais precioso de todos os compromissos. Mas falo de memória e esperança, pensando no que eu defini lá do outro lado, né? Na outra página. E por isso gostaria de evocar Sócrates. Por que eu evoco Sócrates? Por causa do Trasímaco, né? Por causa do debate. Porque ele vai dizer lá, não, que no final do seu discurso na Apologia a Sócrates, no final do discurso, em sua defesa contra a degeneração democrática, ironizou os juízes e os sofistas responsáveis por sua condenação à morte, dizendo, o Sócrates vai morrer, né, ele foi condenado à morte, aí ele pergunta, né, para os juízes, na última frase da Apologia, né, qual de nós irá para melhor? Isso é conhecido por ninguém. Bom, olha só, por que eu deixei 3 pontinhos ali? Né? Reticência, sim. Porque o Sócrates termina essa fala dizendo, olha, quem vai para melhor? Ninguém sabe, exceto Deus. Exceto Deus. E aí eu corto de propósito Deus aí e deixo subentendido no meu livro, obviamente, para quem conhece essa passagem. Né? O Sócrates está falando que ninguém sabe, mas Deus... É que ele não é cristão, né? Então, Sócrates está falando lá... Eu acho bem marcante esse trecho, eu já li essa obra, e eu lembro que ele fala, né, é muito bonito a forma como ele vai se expressando ali, parto eu agora para a morte, vocês para a vida, Exato. qual de nós terá o melhor destino, isso não é conhecido por ninguém, apenas caberá aos deuses e tudo, ele vai falar isso. E aí, para mim, a discussão do aborto, ela tem que mover, por isso que eu começo, né, lá do Humpty Dumpty, e termino aqui, né? Porque ela tem que ter esse arco. Ela começa no debate público. Olha, o debate público como tem sido feito. A democracia, tal como a polis grega, está degenerada. A gente está perdendo o fundamento da realidade. Eu acho que o C.S. Lewis, naquela obra Abolição do Homem, vai por esse caminho também, né? Claro, guardadas as devidas proporções, mas eu digo, a ideia do o mundo, a sociedade secular, ela abandonou, né, os fundamentos, né? Pensa mais profundamente. Então, assim, esse abandono dos fundamentos, ele é justamente o que leva à destruição da linguagem, cujo exemplo é o Humpty Dumpty. Né? Então, se eu tenho poder, eu mando. É o que, para mim, é o Barroso. Humpty Dumpty é o Barroso. Olha, eu tenho o poder aqui de dizer o que o embrião é, tá? A caneta é minha, dorme com essa. Sim, infelizmente a gente já está chegando aqui ao fim do nosso encontro. Eu mandei para o professor Hazel um pequeno script, ainda tinha vários pontos para levantar aqui com ele, eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro momento, mas eu recomendo fortemente, comprem, adquiram o livro do professor contra o aborto. Se você quiser saber como a nossa comunidade trabalhou esse livro, as aulas sobre aborto estão disponíveis no meu canal do YouTube.
sobre os 2 primeiros capítulos. Os 2 últimos capítulos, o terceiro e o quarto, ainda vão ser liberadas. Esse nosso encontro vai estar em breve no ar. O professor abre o livro, como ele já falou, né, apresentando essa questão da postura retórica em relação ao debate e do valor da filosofia para a gente poder aprofundar e elevar, não é? Descer mais fundo e ir mais alto nesse debate público, na compreensão do que é o aborto, tentando desmascarar ali como a retórica do aborto tem sido usado como uma propaganda política, porque muito do que se fala, vamos debater o aborto, e aí ele cita ali no capítulo 3 vários grupos, o grupo de estudos sobre aborto, ANIS, fundações internacionais que falam, vamos debater o aborto, mas não tem debate. Na verdade, se trata de uma apologia repetida ad nauseam para convencer o interlocutor de que você precisa liberar o aborto, de que isso é uma questão de direitos das mulheres, ignorando por completo a questão da personalidade do embrião, que é uma pessoa diferente da mulher. Traz também esse debate da questão sobre a liberdade e autonomia feminina e o valor absoluto da vida, que se apresenta nesse debate público como uma falsa contradição, não é? Porque, na verdade, a liberdade ela não é um valor absoluto. A autonomia ela não é um valor absoluto. Quer ver? Você deve ter liberdade para matar alguém? Não. Então, a liberdade ela está sempre condicionada ao fim. É o fim que torna a sua liberdade ou a sua decisão dentro da sua liberdade uma escolha digna ou não. Então, a liberdade é uma condição da sua responsabilidade e da construção da sua identidade como indivíduo moral, que é algo que tem sido perdido nesse debate sobre o aborto, justamente porque, como o professor colocou, pressupõe essas concepções liberalistas, marxistas, que vão esvaziando a consideração da própria construção da personalidade do sujeito. Porque quem você é? Quem você é? Isso é definido nas suas relações também. Você é uma pessoa, mas você só pode entender a profundidade da dimensão, do significado da sua própria existência, se você for capaz de ver isso no outro. A incapacidade de você perceber isso em uma outra pessoa automaticamente reduz a sua própria pessoalidade, a sua própria dignidade. Você não tem como diminuir o outro e continuar a ser grande. Por exemplo, no próprio debate do aborto, se você tira a concepção de pessoa do embrião sem consciência, como que a gente vai tratar aqueles que estão passando por uma fase de estado vegetativo? E se a gente coloca uma pessoa em estado vegetativo, agora a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, porque ela não é mais pessoa? Que técnica maravilhosa nas mãos de um Estado totalitário. Vamos pegar todos os nossos inimigos políticos, vamos colocar eles aqui em estado vegetativo, pronto, eles não são mais pessoas, destruímos todos e não cometemos nenhum ato mal. Então, considerações sobre a questão da pessoa, de que momento um ser humano se torna pessoa, são considerações que têm repercussões não apenas para as relações familiares e para a formação da nossa própria personalidade, mas têm repercussões políticas vastas sobre os limites do poder, não é? O que é a vida? Não interessa o que é a vida. A vida é o que eu digo, porque manda quem tem o poder nas mãos. Manda o Barroso, manda o Supremo, não são valores objetivos. E como o professor coloca muito bem no primeiro capítulo e no segundo capítulo do livro dele, nós não temos como parar freios totalitários se nós não tivermos valores objetivos, se nós não pudermos ascender a critérios que estão fora da manipulação das canetas dos intelectuais, que querem dizer para a gente quando começa a vida, quando começa a dignidade, trazer por meio da ciência uma resposta que a ciência simplesmente não tem capacidade de dar, e a filosofia nos ajuda nisso, esse livro nos ajuda muito nisso. Então, parabéns, professor, muito obrigada por aceitar estar conosco hoje. Eu queria fazer uma última consideração, que a minha área é a área da família, não é? Eu estudei e publiquei um livro chamado A Razão do Casamento, uma reflexão filosófica a partir da lei natural. Inclusive, fiquei feliz de ver o Robert P. George citado aqui na sua obra, que é um autor que influenciou muito a minha caminhada, o Robert P. George e o Patrick Lee. Inclusive, além desse artigo sobre aborto que o senhor citou aqui, eles têm uma obra sobre casamento, chamado Conjugal Union, Men and Women na Defense. União conjugal, não tem em português essa obra. Mas eu estive no Chile, há alguns anos atrás, 2012, eu estive no Chile fazendo um intercâmbio numa ONG conservadora, uma ONG contra o aborto, inclusive cheguei a trabalhar num caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra um episódio de aborto forçado por violência policial em uma mulher.
E a gente foi visitar uma associação ali, que era de alunos da faculdade, mas que eles conseguiram crescer, eles montaram, construíram uma editora, começaram a publicar obras, e eles começaram entrando nesse debate sobre o aborto. E aí eles disseram, só que eles eram assim mais liberais, sabe? Eles não eram cristãos assim, eram realmente pessoas liberais, só que eram a favor da vida. E estudando sobre aborto, eles acabaram chegando à conclusão de que não tinha como continuar essa defesa sem proteger a família. Então eles tiveram que entrar também na seara da família, da defesa da instituição do casamento. Por quê? Porque, veja bem, mulheres casadas dificilmente abortam. Você olha para a nossa história, mulheres com 12 filhos, mas se você pensa em. Vai falar para minha avó que ela tinha que ter abortado algum dos filhos dela para ela ter uma vida mais. Jamais! Jamais vai pensar isso. Às vezes um casamento até difícil, às vezes em condições de pobreza, mas onde você tem o pai e a mãe juntos, principalmente em uma união de baixo conflito, em uma boa união, as condições econômicas, elas não são um obstáculo para que eles recebam e lutem por cada um dos filhos que eles venham a ter. Então, é muito difícil a gente, do ponto de vista realmente de solução social, passar por uma proposta de resolução dos problemas que o lado pró-abortista traz, que são problemas reais, de que muitas mulheres morrem em clínicas de aborto clandestino, muitas mulheres fazem isso porque elas não têm apoio, não é? Mas se você tem uma cultura de casamento mais forte, mais saudável, mais vibrante, a tendência é que esse número diminua, porque essa mulher vai estar assessorada, ela vai estar auxiliada. Então, dificilmente ela vai olhar para o corpo dela e vai dizer, isso aqui é um amontoado de célula, principalmente quando ela começa a sentir o bebê mexer, como o meu mexe tanto, né? A percepção é imediata. Eu estou nutrindo e gerando uma vida, e daqui a 9 meses ela vai se manifestar diante de mim. E também a própria questão da visão antropológica sobre o significado da vida humana, que hoje passou a ser definida desde a concepção sexual. Essa autonomia da mulher vem aí como ela só pode ter valor e existência se ela puder ser um objeto sexual, se ela puder fazer sexo como ela quiser, sem ter que lidar com as consequências. E uma cultura de casamento vibrante, ela coloca a visão da sexualidade no contexto correto, porque ela responde em que condições o sexo ele é verdadeiramente realizador da natureza humana, em comunidade, em entrega pessoal e completa a uma outra pessoa, em uma comunidade de amor toda marcante. E assim, se você for pegar o final aí do meu livro, que a gente estava lendo, é basicamente uma declaração de amor sobre isso, né? No fundo, resgatando uma ideia de família. Né? Não estou discutindo um panfleto que defende o embrião. Né? Estou terminando o meu texto defendendo justamente a família. Né? Nesse sentido que você está mencionando. Né? Exatamente nessa percepção que você comentou dos chilenos. Olha, chegamos à conclusão de que o problema do aborto é um problema de família, exato? Exato. Então, a gente chega aqui ao fim desse nosso encontro. Muito obrigada, professor. Eu queria, antes de terminar, fazer um último breve relato, né, de por que isso importa. O tema desse encontro foi aborto, um debate que ainda vale a pena. A gente ainda deve continuar falando sobre isso. E a resposta é sim, a gente deve falar sobre isso. Não só porque a gente vai entrar em um momento ainda mais acirrado aí no âmbito jurídico e político do nosso país, que está pautando isso, acho que é a DPF 447, salvo engano, 442, que está no Supremo Tribunal Federal, sobre esse assunto, mas também porque, gente, veja bem, as nossas decisões, elas não são tomadas no vazio. Todos nós pegamos dicas da cultura para formar as decisões que vão impactar a nossa vida e mudar a nossa personalidade e o nosso curso de vida. Não é? E essas decisões, elas dependem dos valores que nós sustentamos. E esses valores dependem das coisas que nós acreditamos. Então, esses debates, eles não são irrelevantes, eles não são uma perda de tempo. Isso daqui não é só teoria. Porque você construir as suas crenças e os seus valores de uma maneira enraizada, aprofundada, vai ter consequências nas decisões que você vai tomar na sua vida. E não só você, mas cada um membro da nossa sociedade.
E para exemplificar isso, eu queria finalizar com a história da Jennifer Morse. Ela criou o The Ruth Institute, o Instituto Ruth, e o Instituto Ruth tem um programa chamado Os Sobreviventes da Revolução Sexual. Mas a Jennifer Morse, ela era uma feminista e ela cometeu um aborto. E sempre quando dava a época que o bebê dela ia nascer, ela fazia terapia, porque ela entrava em depressão. Depressão, assim, terrível. E aí, só que ela procurou uma feminista para ser a terapeuta dela. E aí a feminista sempre consolava ela, dizia que a depressão não tinha nada a ver com o bebê, não tinha nada a ver com a experiência do aborto. E eu acho que ela passou cerca de 10 anos fazendo terapia, e todo ano, na época que o bebê ia nascer, ela continuava entrando em depressão. E a resposta era a mesma. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma pessoa desesperada, destruída, precisando de ajuda, e que por causa de uma falsa concepção de mundo, por causa de uma mentira sofística, em prol da defesa de uma ideologia, de uma posição política, ela não está conseguindo auxílio quando ela procura o profissional. Então, você vê como as crenças, elas vão impactar a forma como as pessoas vivem a vida, inclusive impedindo as pessoas de obter auxílio. Aí a Jennifer passou por uma experiência de conversão, e a partir da conversão dela ao catolicismo foi que ela conseguiu encontrar libertação e cura já na teologia, por meio da aceitação do perdão. Então, é isso. Muito obrigada, professor. Eu queria abrir agora para as considerações finais. Caso o senhor queira dar aqui uma última palavra, para deixar uma consideração final para a gente. Primeiro, Compartilhar gostaria de agradecer a sua leitura tão cuidadosa do livro e me convidar para essa conversa num pré-natal. Acho que tem tudo a ver também com o debate. Agradeço muito as pessoas que estão aí dispostas e ouvindo e lendo, e me coloco sempre à disposição. Se precisar de alguma coisa, me encontra nas redes, manda mensagem. Eu sou bem tranquilo, assim, né? No sentido de estar sempre aberto para uma boa conversa, para esclarecer pontos que o livro, às vezes, surgem. É um texto de filosofia, mas também é um texto de filosofia com uma certa capilaridade aí no espaço do debate. E eu sei que, às vezes, ele exige um certo repertório, mas que não precisa colocar ninguém, assustar ninguém. Eu me esforcei ao máximo para ser um livro bem acessível, que todos possam ler. Então, também agradeço a maneira como você leu cuidadosamente o texto. Eu acho que é sempre bom, sempre interessante, acho que para um autor, ser recebido com pessoas que leram o texto e leram assim, estão lá com o texto na mão, fazendo as perguntas referentes ao próprio texto, e não fazendo divagações assim, aliás, porque eu já participei de várias conversas. As pessoas, você escreveu um livro do aborto, tá? Né? Pega o livro, vamos ler, tá bom, interessante aqui, então. Isso para mim é muito enriquecedor e muito respeitoso também. Eu acho que eu não me toca muito e me torna muito gratificante com relação a essa conversa. Achei seus comentários muito pontuais, muito pertinentes, e me ajudaram muito também a pensar em várias questões. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês e agradecer imensamente. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí às vésperas do Natal, realmente. Eu acho que realmente foi uma feliz coincidência, não foi nem planejado, mas é uma feliz coincidência a gente falar sobre a vida às vésperas da festividade que celebra, não é, justamente o nascimento de Jesus, o valor da vida divina e o valor da vida que Deus nos deu quando Ele nos deu Cristo e o enviou ao mundo. Nós estamos com as inscrições abertas para o Clube do Livro 2026. Se você não faz parte, hoje é o último dia para você se inscrever. O nosso tema do ano que vem será Tecnologia, Relações Humanas e a Formação da Personalidade. O primeiro semestre a gente vai trabalhar os livros do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, e o livro da Anna Lembke, acho que é o sobrenome dela, A Nação Dopamina. Então, eu conto com você, o link da inscrição está na minha bio, também está nos meus stories. Siga o professor Francisco Raso, adquira as obras dele, ele tem Imaginação Totalitária, publicado em 2016, Contra o Aborto, 2017, e Minhas Considerações para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior.
que com certeza não é o propósito tornar o lugar ainda pior, mas tornar melhor. É só o nome de um artigo do livro que eu faço um comentário sobre um atentado terrorista. Não é, livro... que o nome ele chama atenção, mas Sim, não é é a minha... muito feliz, é muito feliz. A gente tem que ter essas estratégias de marketing também para trazer um interlocutor para conversar com a gente, né, professor? Então é isso, pessoal. Um Feliz Natal a todos. As nossas atividades do Clube do Livro 2025 se encerram hoje, com exceção de 2 aulas ainda referentes ao capítulo 3 e 4 do professor, que estarão disponíveis no YouTube em breve. Quem está no nosso canal do WhatsApp, vocês vão ser notificados por ali, tá bom? Muito obrigada, professor. Feliz Natal. Deus abençoe aí sua vida. Amém. Obrigado, gente. Família. Obrigado, Um Jenny. abraço a todos. E parabéns aí pelo filhão. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.